Louvado seja o nome do Senhor, amém, igreja? Hoje é domingo, dia de louvar o nome do Senhor. Nosso prazer está no Senhor, amém, igreja? Amém, igreja? Uns confiam em carros, outros em cavalos, outros em governos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Amém, igreja? Então vamos louvar o nome do Senhor, amém? Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia! Presença, igreja. Então eu direi, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Oh, aleluia! Quando a noite fria cair sobre mim e no deserto eu irei encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Quando a noite fria cair sobre mim e no deserto eu irei encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim, que me levará em te confiar, que me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar, eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso eu pulo, por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro
do Rei. Então eu direi, abre-se o mar, eu passarei pulando e dançando em tua presença. novamente. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria, não há outro. Glória a Deus, aleluia. Temos motivos para celebrar o Senhor e nós vamos cantar. Quero celebrar a minha nova vida, quero celebrar. E essa é a hora de adorar o Senhor. Cantemos ao Senhor. Glórias a ti, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Jesus, eu vou caminhando, meu coração está transformando, essa alegria que eu sinto em ter a vida. Celebrai a vida, celebrai Jesus, celebrai a nova vida. Celebrai a vida, celebrai Jesus, celebrai a nova vida com Jesus. Quero celebrar minha nova vida. Quero celebrar minha nova vida. Essa é a hora de adorar. Venha feliz e excitar. Com todo o seu coração celebre a vida. Ele é alegria de verdade, de todo o seu coração celebra a vida. Celebrai a vida, celebrai Jesus, celebrai a nova vida. Celebrai a vida, celebrai Jesus, celebrai a nova vida com Jesus. Celebrai Jesus. Celebrai a nova vida com Jesus. Celebrai 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 Jesus, celebrai Jesus, celebrai a vida, celebrai Jesus, celebrai a nova vida, celebrai a vida, celebrai Jesus, celebrai a nova vida com Jesus, celebrai Jesus, celebrai, celebrai, celebrai Jesus. Celebremos a nossa vida em ti, Jesus. Glória a ti, Senhor. Glória a Deus. Celebrar Jesus. Nós celebramos a bondade dele. Celebramos o amor do Senhor. Aleluia, louvado seja o teu nome. Aleluia. Celebramos a bondade do Senhor.
Feche seus olhos. Adore comigo. Oh, Senhor. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão. Tua presença me conforta. Seguir o mar e que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. Oh, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão
a bondade de Deus. Glórias a Deus, Jesus. Santo e poderoso é o Senhor. A terra está cheia da tua glória, Senhor. Os céus proclamam a tua glória. Os céus proclamam a beleza da tua criação. Bom é o Senhor, bom é o Senhor. Misericordioso é o nosso Deus. Tu és rico em bondade, rico em fidelidade, rico em misericórdia. O teu nome é misericórdia, o teu nome é amor, o teu nome é poder. Aleluia. Quando nós olhamos a história da humanidade, Senhor, e o relacionamento dessa humanidade contigo, e o teu relacionamento com a humanidade, nós podemos perceber, Senhor, que ao longo da história, tu nunca perdeu o controle, nunca perdeu o controle. Tudo sempre esteve debaixo das tuas mãos. Davi um dia disse: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Mas antes de dizer bondade e misericórdia me seguirão, ele disse algo que fez toda a diferença: o Senhor é o meu pastor. E nós estamos nesse lugar como congregação santa, como povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus, dizendo que a bondade do Senhor é chegada a este lugar, que a misericórdia do Senhor nos alcança, que a bondade do Senhor é sobre as nossas vidas. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Tu és Deus presente, tu és Deus que opera em nossas vidas, tu és Deus que cuida de nós, tu és Deus que zela pelas nossas vidas. A tua bondade e a tua misericórdia não nos tem faltado, a tua destra fiel tem sido conosco, e nós podemos cantar que tu és fiel, tu és fiel. Oh, aleluia. Todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo tu és bom. Todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Aleluia. Bom, as suas misericórdias se renovam a cada dia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome.
Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Só tu és. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Meu Deus.
Só tu és santo. Só tu és. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus.
seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia, Deus. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome eternamente, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela sua grande misericórdia e bondade sobre nossas vidas. Aleluia. Aleluia. É bom louvar o Senhor, né? Ele consola nossas almas em meio às nossas dificuldades. Quando nós louvamos o nome dEle, reconhecemos Ele durante o nosso dia a dia. E Ele nos traz a paz com a sua presença. Ele é a paz em nossos corações. Nós devemos nos aquietar diante dEle, saber que Ele é Deus e que tudo que acontece na nossa volta, no meio político que está acontecendo no nosso país, devemos confiar no Senhor e saber que Ele domina sobre todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo das mãos dEle. Amém? Então aplauda o Senhor novamente. Aleluia. Aleluia. Eu ficando sabia que era tão feio assim, meu Deus. Tem a foto melhor não? Um Photoshop? Boa noite, paciência. Que a graça, que a paz do nosso Cristo esteja com todos, amém? Bom estar aqui com os irmãos para compartilhar um pouco da palavra de Deus com os amados irmãos. Trago o meu abraço da nossa igreja, sua filha, na fé, Urucânia. Estamos ali em obra, estamos ampliando o templo com esse desafio de poder ter um lugar onde possamos receber mais vidas e que vidas se rendam ao Senhor naquele lugar. Amém? Conto com as orações dos irmãos para que... Obrigado, querido. Para que tudo corra bem lá. E bom saber ver os irmãos, rever os irmãos aqui, saber que a nossa irmã Márcia está bem, né? Graças a Deus. Agradeço o convite, a confiança, a recepção de todos. Bom, mas sem mais delongas, eu sei que você está cansado, foi lá cumprir as suas obrigações, né, de cidadão, dando o seu voto. Vamos agora então, depois de ter louvado o Senhor, de ter falado com Ele, de ter orado, vamos então à palavra de Deus, ver aquilo que Deus tocou em meu coração para trazer a amada igreja nesta noite. Então, convido os irmãos a abrirem sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 11, tá bom. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Nós vamos falar sobre a abrangência da fé. Um texto conhecido. Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler do verso 32 ao verso 40. Muito embora eu vou estar falando em todo o capítulo, mas para nós começarmos, vamos apenas ler esses últimos versos que serão a base para a nossa reflexão nesta manhã.
A abrangência da fé, Hebreus capítulo 11, verso 32. Aqueles que acharam, por favor, se coloquem de pé. Wagner, já que você me olhou tanto, pode me mandar um pouquinho só de retorno, só um pouquinho mais de retorno. Estou ouvindo muito bem. Hebreus capítulo 11, versículo 32, vai dizer assim. Obrigado, Wagner. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Glória a Deus. Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Senhor, glórias ao teu nome. Tu estás entre nós. Tu és real neste lugar. Cristo é real neste lugar. O teu Espírito Santo é real neste lugar. Nós louvamos o teu nome porque aqui o teu nome, o nome de Cristo é proclamado e aqui o Senhor continua reinando, reina em nossas mentes, em nossos corações. E nós te louvamos porque a tua palavra é a autoridade máxima aqui nesta noite. E eu peço, Senhor, como igreja, através dessa palavra, aviva a nossa fé nesta noite e fortalece-nos. E para isso eu peço a tua misericórdia e graça sobre a minha vida, para que eu seja a tua boca neste lugar. Apesar de mim, Senhor, fala ao teu povo, aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. E todos digam amém. Podemos nos sentar, meus amados irmãos. Ao analisar esse trecho do capítulo 11 de Hebreus, esse texto que nós acabamos de ler, eu considero que aqui é um resumo, é como que um resumo de todo o capítulo 11 de Hebreus, que contém, como nós conhecemos, a galeria da fé. Porque neste capítulo o autor de Hebreus ele vai nos dar uma lista de homens e mulheres que foram exemplos e testemunhos de fé para todo o povo de Deus, de outrora, de agora e até a sua vinda. Ao olhar para esse texto, queridos, nós podemos observar que a fé, ela tem uma abrangência maior do que nós pensamos. Ela tem uma extensão maior. O que é a abrangência? É uma extensão maior. Ela alcança mais do que nós pensamos. Ela cobre, ela tem uma cobertura maior do que nós comumente achamos. Do que eu estou falando? Eu acho que a melhor forma dos irmãos entenderem o que eu quero dizer é nós pensarmos em seguro de carro,
ou pensarmos em um plano de saúde. Eu não sei quantos irmãos têm planos de saúde aqui, mas existem planos e planos. E por melhor que seja o plano de saúde que você tiver, dentro desse plano você pode ter uma cobertura maior ou menor. De acordo com aquilo que você paga, você pode naquele plano ter o direito de fazer exames simples, radiografias, ultrassonografias, mas talvez o módulo que você contratou não vai cobrir, ou seja, não vai lhe dar o direito de fazer uma tomografia ou algum outro exame mais profundo. Talvez o plano que você tem, ele somente lhe dá condições de fazer consultas, mas se você necessitar de uma internação, esse plano não vai cobrir. É claro que a questão não é nem o plano, mas é aquilo que você contratou. Igualmente é um seguro de carro. Quando o corretor manda uma proposta para você, ele vai dizer, olha, cobre danos de terceiro, não cobre somente danos de terceiro, cobre danos de terceiro, cobre o seu dano. Pode cobrir, por exemplo, eu me arrependi ano passado, que o corretor me ofereceu, ele falou para mim depois entrar em contato para fazer acrescentar uma merrequinha para eu ter direito a danos no para-choque. E eu acabei o tempo passando, eu não falei, o que aconteceu foi que uma van bateu e só machucou meu para-choque e não dava para fazer mais nada, e eu morri no dinheiro mesmo porque ele não quis pagar e aquilo tudo, e você sabe como é que é. Então, dependendo do plano, ou do seguro, ou do plano de saúde, ele vai te dar uma cobertura maior ou menor. Assim é a nossa fé. Qual a abrangência da sua fé? Da fé que você tem em Deus, da fé que você tem em Cristo. Qual a cobertura dessa fé? Até onde ela vai? Até onde ela te sustenta? Até onde ela te capacita a andar? Até onde ela te capacita a avançar, a caminhar, a progredir no reino? Até onde você anda pela fé? Porque como o Senhor disse, o meu justo viverá pela fé. O que a fé te garante? Voltando a falar sobre a questão do seguro do carro, foi interessante que você fica acostumado a andar com seguro e o corretor que sempre faz para mim, ele estava com um problema familiar e ele atrasou um pouco e eu fiquei um dia fora da cobertura. E quando eu estava na rua, eu pensei, meu Deus, eu não posso bater hoje. Se eu tiver que bater, eu bato amanhã. Mas quando é do seguro, você já fica mais tranquilo. Até onde a tua fé cobre? Até onde a sua fé te sustenta? Faz você progredir em paz. É sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos. Então, vamos dar uma olhada em todo o texto. E vamos voltar aqui ao versículo 1 do capítulo 11. E vamos ver, na verdade, o que o autor de Hebreus está falando sobre o que é a fé. Vamos definir a fé. Então, eu convido os irmãos para lerem comigo esse primeiro versículo que diz, do capítulo 11, versículo 1 de Hebreus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Ou seja, a fé, duas coisas ele coloca aqui, separadas, diferentes, mas que também elas não são excludentes com respeito à fé. Uma não exclui a outra. Mas ele diz que, primeiro, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Daquilo que você espera que vai acontecer, mas que ainda não aconteceu. Você não precisa de fé para saber que você está vivo agora. Você está vivo? Você tem dúvida que você está vivo? Pede para o seu irmão te dar um beliscão aí. Não, brincadeira, calma. Fecha aí, você está vivo. Então você não precisa ter fé, você sabe, você é vivo. Você não precisa ter fé para saber que teu irmão veio ao culto. Olha aí, vê que ele veio. Ele que disse que de repente não viria, ele veio. Olha aí, você está vendo? Você não precisa de fé para isso. Mas quem tem certeza que vai acordar amanhã de manhã e trabalhar e fazer o que tem que fazer?
Você precisa de fé. Porque o próprio apóstolo Tiago ele vai fazer que nós não poderemos dizer amanhã faremos isso ou aquilo, mas se Deus quiser, faremos isso ou aquilo outro. Então nós precisamos de fé para aquilo que ainda está por vir. Mas a segunda coisa que o autor fala de Hebreus é que a fé também é a convicção de fatos que não se veem. E no versículo 3, ele vai nos explicar o que ele está falando, porque no versículo 3 ele vai dizer o seguinte: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Repetindo, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Você crê que foi Deus quem criou os céus e a terra? Não há darwinistas aqui, não há evolucionistas aqui. Você crê que Deus foi o que pela palavra dele criou tudo que existe? Você estava lá para ver, você tirou selfie. Então como você crê? Pela fé. Isso é fé. E Jesus elogia aqueles que não veem, mas creem. Lembra de Tomé? Quando Jesus ressuscitou, que apareceu aos discípulos, Tomé não estava ali. E disseram para Tomé: Tomé, Jesus apareceu aqui, ele está vivo. Ele falou: eu não vou crer, se eu não ver, se eu não tocar nas suas mãos, se eu não tocar do seu lado, onde ele foi, onde ele recebeu a lança, eu não vou crer. Jesus, que é onisciente, onipresente, onipotente, ele soube, ele escutou o que Tomé falou, mas ele não desprezou Tomé. Ele foi lá para avivar a fé de Tomé. E ele chega lá para Tomé, antes que Tomé falasse alguma coisa, ele chega para Tomé e fala: Tomé, vem cá, meu filho, toca aqui nas minhas mãos, toca aqui, Tomé. E Tomé faz uma grande declaração, ele fala: Senhor meu e Deus meu. Mas Jesus repreende ele e disse, isso está lá em João capítulo 20, versículo 29, ele vai falar o seguinte: porque você viu, você creu porque me viu, Tomé. Aí ele vai dizer: bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Pedro estava lá. E não foi sem razão que Pedro, ao escrever para as igrejas do Ponto, da Ásia, Capadócia, Bitínia, Capadócia, Bitina e outras igrejas, Pedro elogia a fé daquelas igrejas. E isso está lá em 1 Pedro, gostaria que os irmãos abrissem ou colocassem aí no Data Show, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, Pedro vai dizer o seguinte, 1 Pedro 1, 6, nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, diga para o teu irmão, é por breve tempo, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, porque Pedro está falando com pessoas que não viram a Cristo, e ele elogia da seguinte maneira, porque Pedro admira isso, que veja, Pedro estava lá, Pedro andou, falou o que não tinha que falar, falou outras coisas boas, Pedro negou o Senhor, Pedro foi restaurado ali pelo Senhor, ele viu o Senhor face a face, ele viu o Senhor encarnado, ele viu o Senhor morto na cruz, ele viu o Senhor ressurreto, ele viu o Senhor sendo exaltado e subindo à glória. Então, digamos assim, Pedro tinha mais do que obrigação de crer, porque ele viu, ele tocou, ele andou com o Senhor. Aí agora vê o que ele vai falar nos próximos versos. Aqui mesmo, verso 8 e 9, ele vai dizer assim: olha, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam.
Eu vejo Pedro falando assim, pastor Átila, eu não vi. Ou melhor, eu vi e eu amo. Vocês não viram, mas vocês amam ele tanto quanto eu. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, vocês exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Volta um pouquinho, por favor, no versículo 8. Olha, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Quantos amam a Cristo Jesus aqui nesse lugar? Ninguém aqui viu o Cristo encarnado. Se você teve alguma experiência, você viu um Cristo glorificado. Se você ama, diga para o seu irmão, isso é fé. Eu não sei qual foi o hino que vocês cantaram aqui, mas eu sei que aqui canta-se hinos cristocêntricos que exaltam a pessoa de Cristo. E Pedro vai falar aqui, mesmo não vendo agora, mas crendo nele, vocês exultam com uma alegria indescritível. Sabe quando você pula cantando Cristo, os hinos de Cristo, né? Omega, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, exaltemos nossas mãos e adoremos a quem? A Jesus, Cordeiro de glória, exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Aí alguém pergunta, quem é esse Jesus? É aquele que morreu por mim. Você viu ele? Não viu. E como é que você sabe que ele existe? Eu tenho fé nele. A fé. Eu não vejo, mas eu creio. Assim, querido, nós podemos chegar à conclusão que a fé é algo que não é palpável, mas é algo espiritual, é algo que está dentro de nós, é algo que nos faz acreditar naquilo que os nossos olhos naturais não podem ver. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, 7, ele vai dizer que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Nós andamos do jeito que nós andamos porque nós sabemos que há um Deus nos céus que reina. Podemos estar aqui talvez preocupados com o que está para acontecer, mas no país, depois dessas eleições, mas independente do que acontecer, nós cremos num Deus que reina e é soberano sobre a história. Porque nós não andamos por aquilo que vimos pelas circunstâncias, mas andamos por aquilo que cremos, e nós cremos em Deus e nós cremos em Cristo. Por outro lado, a fé também nos faz crer naquilo que ainda não aconteceu, mas que pela palavra de Deus vai acontecer. O Senhor disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. E o apóstolo Paulo vai dizer que Abraão, ele ia esperando contra a esperança, ou seja, contra todas as circunstâncias que seriam favoráveis para ele ser uma grande nação. Ele creu a si mesmo, porque quem fez a promessa é fiel, e Deus cumpriu a sua promessa. Deus prometeu que enviaria o Salvador, e Ele enviou o Salvador. Esse Salvador veio, morreu por nós, nos salvou, nos deu grande salvação, e Ele prometeu que um dia virá para buscar a sua igreja, e nós cremos. E aí eu volto a Pedro no capítulo 3, a 2 Pedro capítulo 3, vai dizer o seguinte, versículo 10, por favor. 2 Pedro 3,10 vai dizer o seguinte: porque o Senhor virá, diga, aquele que vem virá. Porém o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Você crê nisso? Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. E fazendo o quê? Esperando, diga, esperando. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa deste dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Toda a igreja. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Você espera,
Isso é fé, porque tudo é pela fé. Ao passear por esse texto de Hebreus 11, nós vamos entender que a fé cristã se resume no seguinte, versículo 6. De Hebreus 11 vai dizer o seguinte, você pode ler comigo, se estiver aí em Hebreus? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. A fé é, em primeiro lugar, crer que Deus existe. A fé começa aí. Ter uma convicção interna da existência de Deus. E o texto está dizendo que sem essa fé você não pode agradar a Deus. Se você chegar perto de Deus, se você vier a este lugar sem crer que Deus existe, você não está cultuando a Deus, porque você está fazendo sabe-se lá o quê. Mas se você crê que Deus existe, você crê que Ele está neste lugar, você tem essa fé, então você está agradando ao Senhor ao vir aqui. Mas se você não tem fé, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é, em primeiro lugar, como eu disse, crer que Deus existe, ter uma convicção eterna da existência de Deus. Quantos creem aqui? Digam amém. Amém. Isso é fé que é colocada em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. E se cremos que Deus existe, nós cremos na sua palavra e ela se torna a nossa regra de fé e prática. Se cremos que Deus existe, nós cremos no seu Filho. Nós cremos em Cristo. Se cremos que Deus existe, nós cremos na necessidade de reconciliação com Deus. Porque todo homem, diga isso comigo, todo ser humano precisa se reconciliar com Deus. Todo ser humano precisa fazer as pazes com Deus. Você já fez as pazes com Deus? Jesus Cristo veio para nos reconciliar com Deus. E na palavra desse Deus, diz que é somente por meio de Cristo que nós nos reconciliamos com Deus. Se cremos que Ele existe, cremos nas suas promessas. E é esta fé que vai nos capacitar a vivermos o que tivermos de viver enquanto estivermos nessa terra. Vou repetir. É essa fé que vai nos capacitar a viver o que tivermos de viver enquanto estivermos nessa terra. E é sobre isso que o texto fala. Porque o autor de Hebreus, aqui no capítulo 11, ele vai falar de alguns exemplos de fé. Eu não vou esmiuçar todo o texto, senão nós ficaríamos até muito depois da hora. Mas ele começa a citar a partir do versículo 5 alguns nomes, e é por isso que é chamado o capítulo da galeria da fé. Ele vai falar de Abel, que apresentou o melhor sacrifício de Caim. E por que Abel apresentou um sacrifício melhor do que Caim? Foi pela fé, porque ele acreditava que Deus existia e que esse Deus merecia o melhor. E foi por isso, por saber que havia um Deus santo, por crer que havia um Deus superior a ele, um ser divino, que ele pegou e fez o melhor para Deus. Foi também pela fé, no versículo 5, que Enoque, está dizendo sobre Enoque andou com Deus e ele já não era, porque Deus o levou para si. Porque ele entendeu que havia um Deus nos céus e precisava andar com integridade diante desse Deus. E pelo mesmo motivo, o texto também fala sobre Noé. Noé, que numa geração corrupta, numa geração depravada, numa geração perdida, em que a maldade se multiplicava no meio da humanidade, Noé achou graça diante de Deus, porque ele era íntegro. E porque ele era íntegro, senão porque ele acreditava, ele tinha fé que existia um Deus nos céus, e
porque ele andava diante desse Deus Criador, e pela fé, ele ouviu a voz de Deus, construiu a arca, e salvou a si e a sua família. Porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Abraão deixou sua terra, seus deuses, sua família, seus pais, e foi para uma promessa, foi acreditando numa promessa muito improvável. Era muito improvável que Abraão pudesse ser o pai de uma grande nação, como foi. A sua esposa era estéril, mas ele creu. Seus filhos andaram pelos mesmos caminhos. O texto fala também de José. Você já parou para pensar em José? José foi levado pelos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos, foi levado ao Egito, ele foi injustiçado, ele foi desconsiderado, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Ele chega na casa de Potifar, e ele é tentado pela esposa de Potifar. E veja, queridos, o que José tinha a perder? O que José, aos olhos humanos, tinha a perder? Mas ele tinha fé. E mesmo sofrendo a injustiça que ele sofreu, quando a esposa de Potifar o assediou, ele disse: eu não vou cometer este pecado contra o meu Deus. Então, pela fé, ele passou por aquilo que ele passou, e pela fé, ele foi ser o governador do Egito. Moisés tinha uma vida, ele poderia ser o próximo faraó, filho da filha de faraó, tinha direito ao trono, mas ele sabia que tinha um Deus nos céus. Josué, Raabe, você pensou Raabe? Você lembra da história, né? Raabe, aquela prostituta que escondeu os espias lá em Jericó. Aqueles homens de Israel que foram espiar Jericó antes de Israel tomar Jericó. E aquela mulher simplesmente, do nada, ela entendeu que devia esconder aqueles espias. Foi do nada? Não. Ela ouviu falar de um Deus que tirou o povo do Egito. Ela ouviu falar de um Deus que abriu o mar vermelho, de um Deus que fez o Jordão parar, de um Deus que já estava dando vitórias a Israel durante os 40 anos que eles passaram no deserto. E ela pensou: esse Deus não é qualquer Deus. E ela esconde os espias pela fé e entra na genealogia de Cristo, escrita por Mateus. Como disse o autor de Hebreus, faltaria tempo para a gente falar, como ele mesmo narra aqui no versículo 32, o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, os 300 de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, Samuel, e de todos os profetas, e dos profetas os quais por meio da fé fizeram tudo o que fizeram. Mas, meus amados, é aqui que eu quero chegar com os irmãos, porque quando você olha a vida desses homens, dessas mulheres, o que você vai concluir é a mesma coisa que o autor concluiu, que a sua fé, tendo a sua fé como base, como sustento, ou seja, a sua crença na existência de Deus, os capacitou, de tal forma que eles estavam prontos para ganhar ou para perder, para viverem em tranquilidade ou para passarem por adversidade, para viverem em tempo de paz, para viverem em tempo de guerra. O que os sustentava na paz? A fé. Na guerra, a fé. Para verem o cumprimento da promessa, como alguns viram, Josué e Caleb, ou para não ver o cumprimento da promessa, Moisés e Arão. Pela fé muitos viveram, pela fé muitos morreram. Uns foram libertos, outros foram presos. Uns receberam, outros não receberam.
Uns foram fartos, outros passaram necessidade. Uns foram honrados, outros foram humilhados. Uns se alegraram, outros se frustraram. Mas em qualquer dessa situação, a fé deles estava lá. É o que a gente vê no texto. Vê comigo. Do versículo 33 que lemos até o versículo 35, a primeira parte, é só vitória, meu irmão. Diga para o seu irmão, é só vitória. Aqui é aquele texto para você colocar na segunda-feira. Você põe só até a parte A. As outras você... Veja só. Versículo 33. Os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Viva pela fé essa semana, meu irmão. Amém. Mas aí quando você vai para a segunda parte, pela mesma fé, diga, pela mesma fé, alguns foram torturados. Versículo 35, a parte B. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Mas a fé deles estava acima de tudo isso. O que eu quero dizer, querido, é que a abrangência da fé desses homens, a cobertura da fé, os capacitava a viver qualquer dessas coisas. A semana foi muito boa, tranquila. Graças a Deus, pela fé, estou alegre no Senhor, estou firme, estou caminhando no Senhor. A semana foi só a graça. Quarta-feira eu preguei lá na igreja, só a graça. Mas pela fé, eu cheguei até aqui. Como foi a tua semana? Foi boa? Foi ruim? Você está aqui? É a fé. A fé cobriu. A fé sustentou. A fé capacitou. A fé segurou pela mão. Porque a fé, ela nos capacita a vivermos a vitória na presença de Deus. Porque tem gente que não sabe viver vitória. A vitória vem e ela esquece do seu Deus. Mas aquele que tem fé, a vitória vem e ele vai se lembrar do seu Deus da mesma maneira que ele lembra quando a situação difícil vem e ele se ajoelha para clamar ao seu Deus. A fé ajuda a vencer desafios, suportar os intempéries da vida. Abraão foi próspero, mas ele passou por muitas lutas. José foi governador, mas ele foi rejeitado. Os homens da fornalha foram libertos. Aquilo é fé, né? Aquilo é fé daqueles homens, né? Ô rei, é o seguinte: se quiser jogar a gente na fornalha, joga. Se Deus quiser, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele salvar, Ele é Deus. Se Ele não salvar, a gente morre. Mas a gente não vai trair o nosso Deus. Pode jogar. Isso é fé. Isso é a fé que cobre todos os momentos. Como Paulo disse lá em Filipenses 4,12: sei o que é passar por necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Vocês, tudo posso naquele que me fortalece. Não somente as vitórias, mas ficar de pé nos momentos que vem derrotas, entre aspas,
Porque a derrota na vida do crente, ela vem para a vitória. É fé. Essa é a abrangência da fé. E é por isso que o autor de Hebreus vai dizer no versículo 38 que o mundo não era digno desses homens. O mundo não merecia ter homens como esses. Meus amados, eu quero profetizar em nome de Jesus que entre nós surjam homens e mulheres dos quais o mundo não seja digno, por andarmos na fé, verdadeiramente na fé em Deus. Assim, amados, já nos aproximando do final, o Urucânia já entende quando eu falo assim, ó, chegando perto do final. Aí tem mais um tempinho antes de eu chegar no final. Aguenta firme aí pela fé. Amém? Nós temos que pensar em duas coisas hoje, bastante simples. A sua fé, a nossa fé em Deus. Como está? Porque, olha só, deixa eu explicar uma coisa. A fé é algo que vem de Deus mediante o Espírito Santo. E ela é suficiente, desde para nos salvar, até nos fazer caminhar até novo céu e nova terra. A fé que vem de Deus aos nossos corações, ela é suficiente para nos fazer suportar qualquer situação da vida. Porque, comparando isso, por exemplo, com um plano de saúde, não é uma questão do plano não ter aquele módulo top que pode cobrir todas as coisas. O plano tem, a gente que não tem dinheiro para pagar. Eu estou entendendo? Então existe o plano, mas existe o seu plano, o meu plano. Então nós devemos perguntar: como está a nossa fé em Deus? Como está o seu plano de fé em Deus? Como está a cobertura da sua fé? Ela é suficiente para passar por qualquer situação? Jesus elogiou a fé de alguns. Ele elogiou a fé daquele centurião que foi pedir para Jesus curar, né, o servo dele. Aí Jesus falou: eu vou na tua casa. Ele: não, você não precisa vir, não. Eu tenho homens sob minha autoridade. Quando eu falo para um vai, ele vai. Quando falo para outro vem, ele vem. Manda só uma palavra. Só uma palavra. Jesus falou que nunca vi fé como essa nem em Israel. Mas por outro lado, Jesus reprovou. Em outros momentos Jesus reprova a fé dos discípulos quando estão ali na tempestade. Jesus fala para eles: homens de pouca fé. E também o texto em que aquele homem, ele leva o seu filho que está endemoniado para os discípulos expulsarem o demônio daquele menino, e eles não conseguem expulsar, e Jesus fala: até quando eu vou suportar essa geração incrédula? Até quando eu vou aguentar vocês? Agora, talvez nós precisamos fazer a oração humilde do pai daquele menino. Você lembra do que aconteceu ali? O pai leva, os discípulos não conseguem expulsar. Aí Jesus, que estava lá no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, ele desce e pergunta: o que está vendo? Porque há um alvoroço lá. Aí o pai chega e explica a situação: olha, o meu menino, ele está endemoniado, é desde de novo, joga ele no fogo, ele tribucha para lá, para cá. Aí ele fala para Jesus: se tu podes, faz alguma coisa por mim. Aí que Jesus responde para ele: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Aquele homem foi humilde. Ele falou: Senhor, eu creio. Mas parece que em outras palavras ele falou: eu não creio tanto, porque ele fala: eu creio, me ajuda na pequenez da minha fé. Talvez nós estejamos precisando pedir ao Senhor: Senhor, aumenta-nos na fé. Investir mais na nossa fé, para que sejamos capazes de caminhar até aquilo que Deus tem para nós. 2 últimos conselhos para enfatizar aqui. Não se esqueça, queridos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Os músicos podem vir aqui fazer
o mais lindo acompanhamento e recital do canto congregacional. Mas se eles não tiverem fé, eles não vão agradar a Deus. Nós podemos fazer muitas coisas, mas se não tivermos fé, não poderemos agradar a Deus, porque é necessário, como está lá no versículo 11, que aquele que se aproxima de Deus se aproxime crendo que Deus existe. E para fechar mesmo o assunto, eu gostaria de chamar os irmãos para ler o versículo que antecede esse texto em Hebreus 10, versículo 37 a 39. Diz assim, vamos ler do 35, por favor? Volta um pouquinho mais. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Jesus vai voltar. Ele virá. Diga para o seu irmão, você tem fé? Então fala para ele, ó, Jesus vai voltar. Fala para outro aí, ó, Jesus vai voltar. De repente ele está precisando ser exortado na fé, ser edificado na fé. Fala para ele, Jesus vai voltar. Fala para ele, aquele que vem virá. Agora diz para ele também assim, enquanto ele não vem, fala para ele aí, enquanto... Olha o texto, versículo 38. Enquanto ele não vem, o meu justo viverá pela fé. Vai sair de casa não confiando no seguro. Não com medo de bater porque o carro não está no seguro. Ele vai sair de casa confiando que há um Deus cuidando dele. E seja o que acontecer, há um Deus. Meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele, olha só o que o texto fala. E se ele retroceder, ou seja, se ele perder a fé, dele minha alma não se agrada. Ou seja, o meu justo viverá pela fé. Põe o texto, por favor, para mim. O meu justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38. O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agrada. Ou seja, Deus não se agrada daquele que perde a fé, daquele que não tem fé. Por quê, pastor? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu quero profetizar aqui o versículo 39 sobre os irmãos. Vamos declarar isso aqui em nome de Jesus. Venhamos juntos. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Ao Senhor glória, honra e louvor para todos sempre. Ser exaltado aqui. A fé vai ser teu alicerce, teu sustento. A fé em Deus, a fé nas suas promessas será o seu combustível. Não sabemos o que nos espera, queridos. Estamos diante de um momento complexo no nosso país. E se tem uma coisa que a igreja precisa, é de fé. Não uma fé irracional. Não aquela fé só para conquistar. É fé para andar na presença de Deus. Muitos têm sido provados na sua fé em muitos lugares. Morrido e passado ao fio da espada pela fé. Tem vencido as provações pela fé.
E graças a Deus, porque a fé é nesse lugar. E nós o adoramos não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Até porque aquilo que Ele faz é a vontade dEle. E a vontade dEle é... Amém? A palavra de Deus que eu trago ao coração da amada igreja. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar e vamos falar com Deus. Então, antes de orarmos, como está a cobertura da sua fé? O que cobre a sua fé? Você está com Deus quando está tudo bem? Quando está tudo mal? Você tem fé para continuar caminhando na presença de Deus? Fé para ser fiel a Ele? Fé para testemunhar a respeito dEle? Fé para permanecer na presença dEle, por mais que venham as provações, as tentações, as dificuldades. A sua fé vai te levar até aquele dia? Ou você está tendo dificuldade de caminhar? Porque às vezes as lutas vêm, mas a nossa fé não cobre. Aí o desânimo vem, toma conta. A gente começa a desanimar, a regredir, duvidar. Tenha coragem de pedir mais fé a Deus nessa noite. Ah, Senhor, me ajuda na minha pequenez de fé. Me ajuda. Me ajuda a crer que Tu estás no controle de todas as coisas. Me ajuda a crer que não importa o que vier, eu sei que o Senhor reina e é soberano sobre todas as coisas. Eu sei que a minha vida está guardada em Deus. Sabe o que faz a gente também ter tranquilidade na fé? É a gente saber que estamos em Deus. E talvez aqui nessa noite, alguém que ainda não está em Deus, e está sofrendo, e está triste, está com medo, porque ainda não entregou a sua vida para Cristo, e não sabe para onde vai, e não sabe o que vai acontecer com ela, não tem segurança, porque não tem a certeza que é de Jesus. Eu quero dizer que o mesmo Jesus que foi até Tomé, Ele está aqui hoje para te dar fé também. E talvez há alguém aqui que ainda não entregou a vida para Cristo, mas hoje quer se lançar com fé na presença dEle. Então, se há alguém aqui que quer entregar a vida para Cristo nessa noite, levanta a mão que eu quero orar por você. Alguém, alguma alma aqui que ainda não entregou a vida para Cristo, mas quer fazer esse ato de fé, entregar a sua vida para Cristo e dizer: eu sou do Senhor. Há alguém? Todos estão em Cristo aqui? Então, amém, porque isso nos dá segurança de sabermos que somos dele. Diga: eu sou do Senhor. E é isso que nos sustenta. Não temerei, não retrocederei, porque a minha fé não está firmada em coisas mundanas, em circunstâncias, não está firmada nas coisas que eu recebo, que eu quero receber. A minha fé está firmada que há um Deus que é Deus e reina sobre todas as coisas. Vamos nos colocar de pé. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Aleluia. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus
Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, mas se não der, Continua sendo minha fé, declare, minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és, porque dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, Ele sempre será Deus. Ele é Deus, continua sendo Deus. Então diga: não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. As vozes: se Deus fizer, Ele é Deus. Você crê nisso mesmo? Tem fé nesse lugar? Ele é Deus, mas se fechar, se a doença vier, Ele é Deus, Tu és Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu quero ver a igreja declarar assim comigo: Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Ele é teu Deus, então declare: Deus é Deus, não há outro. Ele é Deus, Deus é Deus. Ele é Senhor neste lugar, então declare: Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Não adoro, eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas
Enche esse lugar de adoração, igreja. Adore aquele que vive, aquele em quem você crê, aquele em quem você espera, aquele que é Senhor sobre tua vida, aquele que domina sobre todas as coisas, aquele que domina sobre a história, aquele que enviou seu Filho para nos salvar. Porque Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E esse mesmo Deus que nos chamou para a glória eterna, há de nos sustentar, há de nos fortalecer, há de nos aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Mas para isso precisamos viver pela fé, porque o meu justo diz: o Senhor vive pela fé. Senhor, aumenta-nos a fé, fortalece a nossa fé, para que possamos caminhar de uma forma agradável ao Senhor. Senhor, nós não sabemos o resultado das eleições, mas o Senhor sabe antes mesmo, porque Tu és o Deus que domina sobre a história. Ó Deus, fortalece a fé da Tua igreja, fortalece a nossa fé. Está nas Tuas mãos e nós cremos nisso. O governo está em Seus ombros. É o Senhor que reina, é o Senhor quem governa. Oh, aleluia! É o Senhor quem reina soberanamente. É o Senhor quem estabelece reis e tira reis. Os Teus propósitos se cumprirão, eles não podem ser frustrados. Mas eu te peço, fortalece a Tua igreja, aviva a Tua igreja, para que haja o que houver, ela continue na fé em Cristo Jesus e no Senhor. Abençoa este lugar, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Átila. É para aquele que vive e reina. O nosso Deus reina. Pastor Evandro não pôde estar aqui porque ele foi abençoar outra igreja. Aí o pastor Jeremias veio aqui nos abençoar. E assim a gente fica um abençoando o outro. E ele vai sempre lá abençoar o cara também. Às vezes quando tirar a casquinha dele. Eu não sabia se eu ia conseguir chegar a tempo aqui, porque eu estava trabalhando lá na eleição. Mas Deus nos abençoou aqui através da instrumentalidade do pastor Jeremias. Estende suas mãos para cá, vamos abençoá-lo também. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, meu Deus. Nós Te engrandecemos, porque o Senhor é bom, cheio de graça e misericórdia para com as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos feito crescer em Ti, meu Pai, e crescer em fé, ó Pai. Deus meu e Rei meu, obrigado pela instrumentalidade do pastor Jeremias, que sempre está disposto a abençoar essa comunidade, meu Deus. Que o Senhor possa guardar os caminhos dele para a sua casa, que ele possa voltar, ó Deus amado, com a Tua paz ao seu lar, ó Deus. Abençoe Urucânia, meu Pai. O Senhor sabe o quanto tenho pedido por esse lugar. Eu lhe peço que o Senhor, ó Deus, manifeste a Tua graça, a Tua misericórdia naquela comunidade, meu Deus. Abençoe a casa do seu servo e toda a sua família, meu Pai. Nós Te agradecemos também, meu Deus, por esse culto, meu Senhor. Sim, meu Pai amado, que oferecemos a Ti, meu Deus. Mas o Senhor nos brinda com a Tua presença, meu Pai. O Senhor, ó Deus, mostra que Tu és Senhor e nós reconhecemos isso, meu Deus. Bendito seja o Teu nome, meu Pai. Guarda a vida dos meus irmãos,
na ida para as suas casas, Senhor. Cuida deles, dê boa noite de sono, meu Pai. Eu repreendo no nome de Jesus toda a insônia, meu Pai. Toda noite de sono perdida, Senhor. Toda ansiedade, meu Pai. Frustração, medo, meu Deus. Ah, Senhor, que essa sociedade má possa vir, ó Deus, tentar infringir contra os eleitos do Senhor. Nós somos um povo forte, poderoso, porque o nosso Senhor é Senhor dos exércitos, meu Deus. Nós cremos que o Senhor está conosco, meu Pai. E sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Que seja uma semana abençoada, marcada pela Tua presença. Que seja uma semana de fé, meu Deus. Tanto nas vitórias, meu Pai, quanto nas dificuldades, nas perdas. Que nós possamos estar firmes em fé, meu Pai, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor. E quem recebe isso sim, diga amém. Amém. Deus abençoe meu irmão e minha irmã. Você pode se assentar, agradecer a Deus. O próximo encontro então será quarta-feira, às 19h20. E até nos vermos novamente. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Você que é visitante, volte sempre. Espero que tenha sido abençoado. Se você quiser, pode passar na cantina também. Tem alguma coisa lá sendo vendida por algum departamento que certamente você estará abençoando. Deus abençoe, meus irmãos. Aconselhamento, oração, estou aqui à disposição dos irmãos, tá bom?